Falar de carreira pode ser um tema muito difícil e sensível para algumas pessoas, porque os seus caminhos de vida foram muito contaminados pelo desejo de aprovação, pelo medo de não conseguir pagar as contas, pelo receio de não saber se aquilo que aquela pessoa gosta em si vai ajudá-la financeiramente, vai trazer um retorno previsível, né? Porque o que eu não gosto, pelo menos está caindo todo mês e está pagando as minhas contas. E aí essa pessoa olha ao redor e percebe que muitas outras pessoas têm o privilégio de ter tido aquela sensação única, aquela oportunidade única, um contato com uma outra pessoa que levou ela até aquela oportunidade e ela se encontrou. E quando ela olha para si, ela percebe, poxa, eu sou a única pessoa deslocada no meio de muitas pessoas que sabem o que fazem, né? Que já se encontraram na sua carreira, que tem um brilho interior e parece que eu nunca vou me encontrar. Ou nem dá tempo mais de eu investir nisso agora, porque eu já investi minha energia em todo um outro lugar, né? E aí você olha para dentro e tenta buscar alguma clareza. E aí você percebe que, poxa, eu não desenvolvi tantos interesses e tantas habilidades. Eu só tenho habilidade naquilo que eu não gosto de fazer, porque foi a experiência, a carreira que eu desenvolvi ao longo dos anos. Então, as minhas expertises não são coisas que eu necessariamente gosto. E eu me sinto uma pessoa sem talento, sem brilho, sem uma essência interior que me guia para algum lugar. Então, esse tipo de pessoa é uma pessoa que no momento da clareza do propósito de vida e vocação está muito perdida, né? Porque não consegue reconhecer no próprio corpo o que a faz vibrar, o que a fez vibrar. Normalmente essa sensação ela é vivida na infância, quando você descobre algum dom, algum hobby, algum talento na infância, na juventude, que te desperta. Mas nem todas as pessoas têm isso, têm essa experiência. O que não inibe ela de descobrir o seu propósito de vida. Então, desmistificando algumas coisas aqui, o propósito de vida, ele não é necessariamente descoberto apenas na infância. Você pode descobrir ele em outras fases da vida. E outra, o propósito de vida, ele pode ser escolhido, conquistado e seguido. Você escolheu aquilo para sua vida, tá tudo de acordo com a sua essência e você vai seguir isso como uma profissão. Poderia ser apenas um hobby, mas você escolheu ele como uma profissão. E pode dar super certo para você. E o seu propósito de vida, ele pode ir mudando de acordo com cada fase, né? Porque se cada fase de vida nós temos objetivos diferentes, porque nós amadurecemos e acumulamos experiências, você acha que o seu propósito necessariamente tem que ser uma coisa só? Não necessariamente. Tem um filme que fala muito sobre isso, que é um filme que se chama Dança Comigo. E o personagem principal, ele tá sempre voltando do trabalho, muito cansado, né? Voltando pra família, não tem animação pra comemorar o próprio aniversário. E aí, todos os dias que ele tá voltando de metrô, ele olha e tem uma mulher muito bonita e atraente pra ele numa janela. E ele decide um dia sair e entrar naquele estabelecimento, que na verdade era uma escola de dança. Todos os dias tinha um anúncio ali que mostrava pra ele aquela escola de dança. E aí ele saiu, um dia tomou coragem e foi fazer uma aula experimental. Desde então, ele descobriu uma coisa nova, uma sensação que ele nunca tinha sentido, e que essa sensação evoluiu a tal ponto dele querer levar isso como carreira, como vocação, como propósito. E ele já era um homem de meia idade, né? E, na verdade, aquela mulher que ele achava atraente, o filme deixa subentendido que ele estava gostando daquela mulher e, na verdade, não. Ele só gostou da visão que aquela mulher trouxe sobre uma arte que ele não conhecia. Aquela mulher era a representação de uma coisa nova, viva, e atraente para ele que ele não conhecia. E ele se abriu para essa experiência, para poder viver isso. E ele experimentou para então levar isso de um hobby para uma profissão. Então, no resumo, o seu propósito de vida tem a ver com coisas que você tem de alguma forma de experimentar aquilo, de provar aquilo, de entender se aquilo mexe com você, se aquilo vibra, se aquilo tem a ver com os teus valores, porque às vezes você está numa área que é completamente antagônica com aquilo que você acredita, uma área que é mais fria quando você é mais sensível, uma área que é mais parada quando você é mais dinâmico, e às vezes até na mesma área isso acontece, você está fazendo funções que são mecânicas quando você é dinâmico. Você tem que ir para a parte atacante da sua área. Não necessariamente significa que você está no caminho errado. Você só está exercendo uma função que não te qualifica naquele lugar, que não te enobrece, que não faz a sua alma expandir. Aquilo que é o seu propósito de vida, de fato, é aquilo que faz a sua alma expandir, que te dá uma satisfação real, viva, contagiante. Aquilo que é o seu propósito de vida é uma coisa que você consegue fazer. Uma vez uma pessoa me falou isso. Eu vi um homem que ele estava muito empenhado naquilo que ele estava fazendo, que era tocando música e tal, produzindo músicas. E ele falou assim: eu não saio nem para almoçar. Eu fico tão empenhado nessa tarefa, tão prazeroso para mim, que eu não saio nem para almoçar. Aí eu falei assim, poxa, no dia que eu encontrar uma coisa que eu não saio nem pra almoçar,
que eu deixo todas as minhas necessidades básicas voltadas para a minha tarefa, é porque eu me encontrei. Então é uma coisa que te traz tanta recompensa física quanto psicológica, quanto de capital e de reconhecimento, que você entende que aquilo é para você. E às vezes você precisa experimentar. E ninguém veio e te falou, poxa, fulano, você é bom nisso, você devia investir nisso, porque você nunca experimentou, ninguém nunca te viu fazendo aquilo, ninguém nunca teve a oportunidade de ver o quanto que você é bom naquilo. E mesmo que você inicialmente não seja bom, pelo prazer você se desenvolve e se torna competente naquela área. Então esse vídeo, ele tem o objetivo de trazer um pontinho de esperança para as pessoas que não se acham talentosas em alguma coisa, que não se descobriram, que contaminaram realmente seu caminho de vida com experiências que não necessariamente tinham a ver com você. E às vezes não tinham porque você não experimentou outras coisas, você não se abriu para a experiência de se conhecer. Por isso que a aula anterior, ela teve esse objetivo de trazer clareza sobre os seus interesses, sobre as suas habilidades, sobre aquilo que as pessoas falam que você é bom, sobre aquilo que você consegue desempenhar em ter um prazer físico, de fato. Porém, às vezes, existe um grupo de pessoas que não se enquadram nisso e que não conseguem ainda assim reconhecer as suas reais habilidades porque não experimentaram, não formaram, não fizeram, ninguém a viu atuando nessa área. Então, é importante que você dê o primeiro passo de se abrir, começar a ser curioso quanto a coisas que possivelmente têm a ver com você. Experimentar um pouquinho de tudo e ver se o resultado disso te enobrece, te expande. Perguntei para algumas pessoas o que faziam delas, profissionais da área que elas gostavam, e um deles era um artista, e ele falou para mim: poxa, o dia que eu experimentei subir num palco e senti a troca de interação que eu tinha com as pessoas, eu entendi que era aquilo que eu queria fazer. Mas eu entendi quando eu fiz, quando eu subi no palco, eu experimentei, eu performei. E aí eu tive aquela sensação física do retorno, da transformação, da interação, da socialização das pessoas comigo, com aquilo que eu estava produzindo, e aí eu me encantei. E é isso que você tem que levar em consideração para o seu caminho. Experimentar, provar, se abrir e conhecer novas oportunidades para você. Se permitir, porque afinal, 80% do seu tempo você está trabalhando, você está desempenhando tarefas. Então, tem que ser tarefas que tenham a ver com você, que vão te devolver realização. E realização, ela é uma construção da confiança. Realização, ela é uma performance de vida que vai te dar brilho, que só tem benefícios para você, tá? Que vai te dar, inclusive, o capital, que às vezes você teme não ter. Mas na área que você se realiza, você pode muito bem ter coragem de se entregar, ter retornos evidentes de capital previsível, sólido, abundante, muito mais abundante do que da área que você está agora, que te retorna um preço muito baixo pela tua hora, pelos teus talentos estão adormecidos. Então é isso. Se vocês gostaram, eu espero que isso seja um momento de transformação para vocês e que vocês possam compartilhar isso com outras pessoas a quem você acha que precisa ouvir essa mensagem de esperança, de conhecimento e de clareza e de direcionamento.